Este programa é um oferecimento de EMS. EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil. E Rede Familiar, saúde para toda a família. Boa tarde, esse é o Pílulas de Saúde entrando no ar, levando até você toda a informação que você merece para ter uma vida muito mais saudável e feliz. Com os hábitos de trabalho de hoje, a lesão por esforço repetitivo é uma doença cada vez mais comum. Ela afeta os ossos, os músculos, nervos e tendões quando são usados de forma repetitiva, sem uma consciência corporal adequada. Hoje, o nosso programa traz alguns profissionais que vão esclarecer as suas principais dúvidas sobre esse assunto. Confira as pílulas que preparamos para ajudar você a cuidar desse problema. E sem esquecer da sua beleza, o nosso tema de hoje é o bronzeamento. O que pode e o que não pode na hora de conquistar uma cor do verão. Os danos, os tratamentos e as últimas alternativas para quem se preocupa com a saúde da pele. E ainda um bate-papo com dicas e produtos que vão te deixar com um ar muito mais saudável em poucos minutos. Tudo isso você confere no programa de hoje no próximo bloco. Não saia daí. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na Rede Familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. O que é ergonomia? Como ela pode ajudar a evitar e tratar das lesões por esforço repetitivo? Confira a reportagem que nós preparamos para você. O que é ergonomia? Ergonomia. Vou falar um pouco de ergonomia. A ergonomia é uma ciência que estuda a relação dos seres humanos com o seu ambiente de trabalho, tipo de trabalho e utensílios de trabalho. Já é uma ciência que já está sendo estudada há um bom tempo, principalmente desde a época do industrialismo, em que mudou-se a modalidade de trabalho e aí ocorreu com o advento da máquina, houve uma mudança no modus operandi do trabalhador, determinando doenças relacionadas ao trabalho. Então muitos estudos foram feitos para poder adequar o ambiente de trabalho, o tipo de trabalho, o material desse trabalhador para ter uma relação harmônica entre trabalhador e todas essas estruturas que eu falei. Então a ergonomia estuda isso e a cada dia ela vai se desenvolvendo mais, vão se produzindo novos utensílios, vão se estudando a qualidade do ambiente de trabalho, relação, distância, tudo isso é importante para manter uma relação harmônica entre o trabalhador e o seu ambiente. Como prevenir doenças osteoarticulares? As medidas preventivas mais importantes hoje seriam principalmente alongamentos diários, principalmente os trabalhadores, os digitadores e quem trabalha muito tempo sentado. Seria bom sempre, a cada meia hora, dar uma levantadinha, fazer um alongamento lombar, alongamento da cervical, tá? Alongamento dos dedos, do próprio cotovelo. Tudo isso é uma maneira boa de prevenção. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando de saúde e atividade física sempre é fundamental. Para aqueles que têm condição de fazer uma atividade física bem orientada, também está muito bem indicado. Então é uma maneira boa de se prevenir lesões osteoarticulares. O que é lesão por esforço repetitivo? Hoje eu vou falar sobre uma doença muito comum no nosso meio, que é a LER, cuja sigla significa lesões por esforços repetitivos. Também no Brasil esse termo é conhecido como DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mas LER, DORT significam a mesma coisa, que são alterações principalmente nos membros superiores, decorrentes de movimentos repetitivos ou posturas forçadas diretamente relacionadas ao trabalho. A LER, ou DORT, na maioria das vezes acontece nos profissionais que utilizam de maneira repetitiva ou forçadamente as articulações dos membros superiores. Então temos os grandes exemplos no nosso país, as faxineiras, profissionais que trabalham no telemarketing, bancários, profissionais que utilizam o serviço de marcenaria, de
carpintaria, todas essas profissões que envolvem os membros superiores podem causar processos inflamatórios nessas articulações. Quais são as articulações mais acometidas? Punho, cotovelo, ombro, a musculatura cervical. A grande maioria das vezes os sintomas são as mialgias, que são as contraturas da musculatura, principalmente a musculatura cervical, e as tendinites e bursites. Para os digitadores, a maioria das vezes é a tendinite dos extensores, tá? São os tendões que correm na região superior do punho, que fazem esse movimento repetitivo de digitação, determina uma tendinite do punho ou do cotovelo, que nada mais é do que um processo inflamatório repetitivo, cuja causa é, obviamente, este trabalho intenso. O que é síndrome do túnel do carpo? Uma patologia que é muito comum e está bastante associada com essas lesões por esforços repetitivos é a famosa e conhecida síndrome do túnel do carpo. A síndrome do túnel do carpo nada mais é do que uma compressão do nervo mediano, que é um nervo que passa na parte da região flexora da mão. Ele fica dentro de um túnel osteofibroso e dentro deste túnel existem muitos tendões flexores ao redor dele, deste nervo mediano. Muitas vezes a tendinite dos flexores causa uma inflamação, esse túnel fica inflamado e pode causar uma compressão do nervo mediano. E a compressão do nervo mediano tem como principais sintomas dormência e formigamento inicialmente, associado com perda de força, em casos graves inclusive por um comprometimento neurológico, a atrofia da musculatura da mão, por uma compressão deste nervo. Obviamente, a causa inicial é uma inflamação do túnel do carpo, e aí, em última análise, vai determinar essas repercussões neurológicas da mão. A síndrome do túnel do carpo é muito mais comum em mulheres do que em homens, e a faixa etária em geral que começa a acometer é dos 35 ou 60 anos, está diretamente associada com atividades manuais repetitivas. Obviamente existem algumas doenças como diabetes ou dislipidemias que podem determinar um processo de síndrome do túnel do carpo também, mas uma causa bastante frequente no Brasil de síndrome do túnel do carpo são essas atividades repetitivas, principalmente das mulheres. É menos comum acontecer isso no sexo masculino. Como é feito o tratamento para a síndrome do túnel do carpo? Feito uma boa história, uma boa anamnese, um bom exame físico. E uma coisa que é importante, existe um exame bem fidedigno, que é o exame de eletroneuromiografia. Esse exame ele pode comprovar se existe uma compressão leve, moderada ou grave do nervo mediano. Feito esse diagnóstico, existem diversas modalidades de tratamento. Tratamento para síndrome do túnel do carpo leve, a gente costuma fazer analgésicos, anti-inflamatórios, eventualmente utilização de órteses para repousar a articulação. Muitas vezes a gente opta por um tratamento conservador através de fisioterapias, com ultrassom, eletroestimulação, TENS. Eu particularmente gosto de pedir acupuntura para também tratar a síndrome do túnel do carpo, que tem uma função analgésica importante. E nos casos mais graves, a cirurgia é imperativa. Ou seja, nos casos de atrofia muito grande do nervo mediano por um túnel, dentro deste túnel, às vezes a gente tem que fazer a liberação do túnel do carpo. Atualmente pode ser feita por via endoscópica ou por via aberta. Os resultados são muito bons, são muito similares e está indicado para os casos de refratariedade ao tratamento conservador ou de casos de compressão mais grave. Como prevenir tendinites? As tendinites, acho que a grande maneira de se prevenir é fazendo fortalecimentos, procurando não sobrecarregar tanto as articulações. Nos quadros de crises agudas, a gente faz uso de anti-inflamatório, a gente prescreve fisioterapia, prescrevemos acupuntura, mas não adianta nada você fazer isso se o paciente depois não fizer um trabalho preventivo, que reside nestes fortalecimentos. Então, quando pergunta se a tendinite pode voltar, ela pode voltar à medida que o paciente, uma vez tratando, ele não faça as medidas preventivas, ele não se policie em alongamentos, em fortalecimentos. Durante o trabalho, ele fica numa postura ruim, uma postura forçada, isso aí pode comprometer negativamente ele, então ele pode ter um quadro repetitivo de tendinite. O alongamento é um hábito muito importante para evitar e amenizar as tensões nos músculos e nas articulações. Fomos para uma aula de alongamento e trouxemos boas dicas de como se alongar. Confira agora. E mais uma vez com vocês no Pílulas de Saúde e desta vez para falar de um exercício muito importante
para quem quer uma vida mais saudável, mais disposta. E olha, tem gente que acha que fazer alongamento é uma tremenda besteira. Perda de tempo, talvez? Nada disso. Já percebeu o que acontece com o seu corpo quando você está tenso? Seus músculos começam a contrair, você não consegue relaxar e aí já viu. E o alongamento serve para isso, para aliviar o seu estresse, para deixar você mais tranquila no seu dia a dia. Então hoje nós vamos mostrar alguns exercícios de alongamento que você pode fazer aí na sua casa, porque não é só na academia não. Quando você acordar, se você praticar esses exercícios que eu vou demonstrar agora, você vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais relaxada e sem estresse. Sentada, abra as pernas de uma maneira confortável, para que você tenha uma base aqui, um apoio. Vai levantar um braço, escolha aí o primeiro, pode ser o direito. E a gente vai fazer o quê? Um alongamento aqui lateral de tronco, ó. Então vai aqui do ladinho, estende no seu limite. Conte até 9, 10. Cuidado para não tirar o bumbum do chão. Deu aqui, vira de lado. Uma outra região que sempre a gente sente uma tensão muito forte é aqui, a região do pescoço. Então, o que é que a gente faz agora? Cruze as pernas para te dar uma base aqui, postura sempre ereta. E o que você vai relaxar são os ombros. Relaxou os ombros, apoia a cabeça aqui, usa a mão para puxar, sempre no seu limite. Fez os dois lados, para frente também. As mãos são só para dar um apoio, você não vai puxar a sua cabeça para baixo. Outra coisa importante de se alongar também são as pernas. E o que a gente pode fazer? De maneira simples, abra aqui no seu limite como base. Postura o mais ereta possível, sem arredondar. O que vamos fazer? Lá para frente, tentar alcançar o pé. Se não conseguir, veio até aqui, sem problemas. Quanto mais você conseguir, melhor. Mas isso faz parte de uma evolução, não pode forçar. Fez aqui. O que é importante a gente alongar também? Toda essa região aqui do glúteo, do bumbum. E aí, desta maneira, vou fazer aqui, para vocês entenderem este movimento que é um pouco mais elaborado. Olha aqui, cruzou a perna em cima da outra. Apoiou aqui, ó. Cotovelo no joelho, empurra para lá. Empurra e vira o tronco. Aqui você alonga glúteo e tronco também. E olha para lá. Contou até 10. Volta. Relaxa. E aí você já vai estar bem mais disposta para encarar as atividades do dia a dia. E vai se sentir muito mais saudável, com certeza. Pratique todo dia em casa quando acordar. Vai sentir a diferença, vale a pena. Beijo, até mais. Para prevenir a rinite, evite ficar em locais fechados onde haja fumaça de cigarros, cheiro forte de tinta ou solvente e paredes úmidas e frias, com mofo ou bolor. Prefira locais arejados e ambientes expostos à luz do sol. Respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Olá, eu sou o seu Precim, o melhor amigo dos preços baixos. Confira as ofertas da semana na rede familiar. Desodorante Avanço de R$ 4,50 por R$ 3,99. Shampoo Monange de R$ 3,75 por R$ 3,30. Condicionador Monange de R$ 4,65 por R$ 4,10. Drogaria Familiar, saúde para toda a família. E se tratando de saúde e beleza da sua pele, o Pílulas hoje esclarece todas as suas dúvidas sobre os malefícios que os raios UVA podem te causar num bate-papo com a doutora Carla Albuquerque e você confere agora. Manter a pele bronzeada o ano inteiro pode ser um perigo, mas não se você usar alguns outros artifícios da dermatologia, como o autobronzeamento. E hoje eu converso com a dermatologista, a doutora Carla Albuquerque, que vai falar pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Twig? Obrigada pelo convite. Eu agradeço sua presença novamente aqui no nosso programa. E hoje vamos falar sobre bronzeamento. Certo. Bronzeamento artificial, a gente sabe que foi proibido, mas diz que a solução de hoje em dia é o autobronzeador. O que é esse produto? O autobronzeador seria uma ótima alternativa ao sol e ao bronzeamento artificial,
Porque ele é um produto que reage, é como se fosse, entre aspas, um tingimento da pele. Então é uma substância que, à base de hidroxiacetona, que reage com a queratina da pele e produz um tom muito próximo a um tom bronzeado. Mas isso daí não danifica a pele? De forma alguma. Assim, o único risco de usar autobronzeador é se a pessoa tiver sensibilidade a algum componente da fórmula e desenvolver alergia. Agora, o risco em relação a câncer de pele e coisas do tipo é zero. Agora, o bronzeamento artificial, que são aquelas cabines com luzes azuis, que foi proibido, agora não foi de novo, isso aí estraga e detona a pele? Sim, o grande risco do bronzeamento artificial é o aumento das chances do câncer de pele chamado melanoma, que é o câncer de pele que mais mata. Apesar de não ser o mais frequente, é um câncer potencialmente letal. As câmeras de bronzeamento basicamente têm ultravioleta A, algumas têm um pouquinho de UVB, mas o que seria isso? Ultravioleta A é responsável pela pigmentação da pele. E no passado se achava que ela não causava câncer de pele. Hoje já é comprovado que aumenta em até 75% as chances de ter câncer de pele e melanoma. Então, assim, a justificativa da Anvisa, né, de proibir essas câmeras é real. Por que manter uma câmera que comprovadamente causa câncer de pele? Essas câmeras de bronzeamento artificial seria como se fosse um sol concentrado, é isso. Só que é mais perigosa, na minha opinião, porque tem muito pouco UVB. O UVB é o que deixa a pessoa vermelha. E quando você está no sol e fica vermelha, o que você faz? Você sai do sol. Você sai do sol. Então é um alarme, é um alerta. Olha, está passando da hora, é melhor sair. Nessas câmeras, você basicamente não tem esse alerta do UVB. Então o grande risco está nisso. Você tem o UVA concentrado sem o alerta do UVB. Então a pessoa passou da hora e não percebeu. Na verdade, era geralmente 15 minutos que você ficava dentro de uma câmera de bronzeamento. E aí, dependendo da potência das luzes, das lâmpadas, esses 15 minutos pode ser muito. Agora, o autobronzeamento seria uma grande solução sem risco. É a grande alternativa, é o que as pessoas têm recorrido. Inclusive, hoje em dia existem câmeras de autobronzeamento. A pessoa entra numa câmera e esse produto é aplicado de forma uniforme no corpo inteiro, inclusive rosto, se for o caso. E dura quanto tempo? Não dura mais que 7 dias, né? Dificilmente, mas pelo menos é uma ótima alternativa para quem tem um evento, um casamento, que está com uma corzinha e não quer fazer mal à pele. Ou não quer chegar na praia super branca, né? De repente você aplicar... Sim, mas vale lembrar que esse tingimento, né, proporcionado pelo autobronzeador, ele não aumenta as defesas da pele em relação ao sol. Então quer dizer que se eu aplicar o autobronzeador, eu obrigatoriamente continuo tendo que aplicar o filtro solar? É como se você não tivesse tomado sol. Então tem que usar o filtro no mínimo 30, fator de proteção, porque ele não confere proteção à radiação ultravioleta. Doutora Carla, e esses hidratantes que prometem bronzear? Isso funciona? Na verdade, eles têm esses princípios ativos, mas uma concentração bem mais baixinha. Então, realmente eles funcionam. Na verdade, não é que eles bronzeiam, é o mesmo processo do autobronzeamento, só que de uma forma mais suave, mais gradual. Então, o risco de manchar é menor? Muito menor. Porque se você aplicar em casa, eu acredito que você tenha que prestar muita atenção nas costas, se você não alcança, para não ficar umas manchas. Precisa de ajuda, né? Precisa de ajuda, sem dúvida. E esse hidratante, de repente, por ele ter menos concentração, é uma solução para quem não tem... Sim, o resultado demora mais para aparecer, é um resultado mais discreto, mas os riscos de ficar um resultado desigual é muito menor. Né? E esses medicamentos via oral que você toma para bronzear, isso funciona? Eles ajudam a aumentar a pigmentação, aumentar inclusive as defesas da pele ao sol, eu indico, eu acho interessante. Não vai substituir nem o sol, nem quem gosta de tomar sol, ou o autobronzeador. Mas é uma forma de aumentar as defesas da pele aos danos do sol e obter uma corzinha. Alimentos ricos em licopeno, beta-caroteno. Basicamente essas pílulas têm essas substâncias, beta-caroteno, licopeno, que são antioxidantes naturais e que proporcionam um tom levemente alaranjado na pele, que é o caso do beta-caroteno. Doutora Carla, então quer dizer que a cor pode vir em vidrinho e pode garantir uma saúde da pele? Ou em cremes também, né? No Ou caso em do cremes. autobronzeador, sem dúvida. Que bom, é bom saber. E você que está em casa, fique alerta a esse assunto, porque o sol, além de ser muito perigoso, câmeras de bronzeamento foram proibidas, mas a solução estão nos autobronzeadores. Hoje em dia são muitas as novidades e opções para quem gosta de uma pele bronzeada e quer se manter com uma cor de verão durante todo o ano sem danificar a pele. E procurando boas alternativas, fomos até a Magic Tan e a Fisioestética, clínicas voltadas para o bronzeamento saudável. E a opção dada é o Jet Bronze. Quer saber como funciona? Dá só uma olhada.
pele bronzeada o ano inteiro não é mistério para quem vem até aqui, a Magic Tan. Eu tô em São Paulo, uma pena para quem não consegue chegar até aqui, mas eu vou bater um papo com a Camila, que vai explicar pra gente como a gente mantém a pele dourada até no inverno mais rigoroso. É isso mesmo, Camila? É isso sim, Twig. A gente tem um método de autobronzeamento aqui que funciona nessa cabine. Ela funciona através de 2 sprays que são automatizados e percorrem o teu corpo todo utilizando uma loção autobronzeadora, que na verdade nada mais é do que uma loção com dihidroxiacetona e eritrulose, que acabam dando um tom bronzeado semelhante ao tom de sol. A grande vantagem disso é que ele é um método de bronzeamento que, quando ele sai, a tua pele continua saudável, a tua pele continua podendo ser feito qualquer tratamento estético sem ter os danos nocivos da radiação ultravioleta. Agora, hidratante é um grande aliado. Sim, hidratante com alguns ativos com pequenas concentrações da dihidroxiacetona, mantém o bronze por 2 ou 3 dias a mais. Hidratar o bronze, o teu corpo precisa. Quanto mais hidratado, quando menor for o teu banho, mais o teu bronze vai acabar durando. Agora, a gente já ouviu falar que fazer um banho de lua, que é aquele processo de descolorir todos os pelinhos e uma esfoliação, pode ser fundamental para a cor se manter por mais tempo, isso é verdade? É verdade, porque por se tratar de um método que ele reage nessa camada mais superficial, se você não igualar essa camada córnea, você acaba tendo locais onde você vai ter um escurecimento maior, locais mais claros, local onde está mais escuro, outro mais claro. Então, a pessoa até pode fazer em casa, mas aquela esfoliação que você faz em casa, você pode ver que você não demora mais do que 5 minutos. Aqui a gente faz uma esfoliação de 20 a 30 minutos com um produto adequado que não reage com o bronzeamento. Então, se você fizer uma esfoliação, um banho de lua adequado, você vai ter todos os benefícios do bronzeamento. Se você não fizer, quando ele sair, realmente ele vai sair um pouco marcado. Agora, quanto tempo dura esse bronzeamento? Ele dura entre 7 e 10 dias. Isso depende do quê? Depende de quantos banhos eu tomo, depende da hidratação que eu faço no meu corpo? Depende de tudo isso. Depende de quantos banhos você vai tomar, depende da quantidade de hidratante que você vai passar, depende do grau de ressecamento da tua pele, depende de uma série de fatores. Para algumas pessoas ele pode durar até 14 dias, para algumas pessoas ele pode durar até um pouco menos do que 7 dias. Agora, aquele efeito de bem-estar e de olhar para o espelho e achar que você tá linda, essa máquina resolve? Resolve porque ela dá uma boa camuflada em celulite. Ela dá uma bela camuflada em vasinhos. Ela acaba camuflando até essas próprias melanoses solares, que são essas lesões de sol. Então ela camufla boa parte, até para pessoas que têm vitiligo, tem muitas pessoas que vêm aqui e fazem para igualar e para tirar um pouco daquele estigma da própria doença. Não, e isso é maravilhoso. É o que nós mulheres procuramos, estar bonita, cuidar da pele e sem se expor aos raios do sol. Vamos conferir como é que funciona essa máquina? Vamos lá. Você de casa vai acompanhar comigo como é essa delícia de Magic Tan e ver que é uma ótima opção para ficar com a corzinha, ó, dourada durante o ano inteiro. Vamos acompanhar. Bronze, autobronzeadores ou adesivos. A ordem é conseguir um tom dourado que valorize a sua beleza sem causar estragos na sua pele. E como uma outra boa alternativa para desfilar por aí no frio com uma cor saudável, a aposta é caprichar no make-up e abusar das bases e blushes que prometem valorizar o seu look e te deixar com a cara do verão. Veja só. E uma ótima opção para quem quer a pele bronzeada sem se submeter a autobronzeamento, cama de bronzeamento, é a maquiagem. E eu tô aqui ao lado da Paty, do Estúdio W, que vai contar pra gente pequenos segredinhos para ficar com aquele arzinho saudável mesmo no inverno. Paty, tem como ficar coradinha até no inverno? Tem sim.
Nós temos bastante produtos assim, primes, bases assim para dar uma iluminada, efeito iluminado, bronze. Você pode estar usando um tom acima da sua pele, mas também não esquecendo de passar no pescoço. Daí entrega brancura, né, Paty? Isso, mas também não exagerar, passar uns 2 tons acima da sua pele. E nós temos alguns produtos, uns primes douradinhos. Deixa eu até mostrar para você. Não, e é uma delícia, né? Agora não pode, tem que passar na medida certa. Ah, é maravilhoso. É um creminho isso? Esse é um primezinho, ele dá um efeito iluminado, dourado na pele e ele vai manter seu bronzeado. Agora, quando a pessoa vai passar uma maquiagem bronzeante, exige também que ela faça uma preparação na pele antes, com corretivo? Exige sim. Toda pele, toda maquiagem, ela começa da pele. Então, uma pele tem que ser bem preparada, uma base boa, o tom adequado para o seu tipo de pele. Você não vai usar uma base muito seca para uma pele seca. Você vai dar uma hidratada nela. Uma pele mais oleosa, tem os primezinhos que deixam mais sequinhas a pele para tirar aquele aspecto de oleosidade. Então, tem que deixar a pele mais preparada, sim. Me fala um pouquinho, Paty, isso aqui é pó? Esse é pó, a Mineralize. Esse tom, ele dá uma bronzeada, ele dá um efeito, dá um leve brilhozinho no rosto, deixa mais coradinho. E ele é bom que ele não tem talco, então ele não deixa aquelas marquinhas de expressão para uma pele mais madura, para aquelas senhoras que querem usar um pouquinho mais. Tá aí uma maquiagem boa para isso. Aí tem esse tom aqui que ele é meio coral. E mais bronzeado, mais para terracota, que ele também dá um ar mais bronze. Agora, essas bases aqui, isso aqui é para passar antes, a gente vê que ele tem um tonzinho dourado já no vidro, né? Esse eu já indico para estar misturando na base. Se você pegar um pouquinho, vamos supor, um tom acima da cor, ele tem um leve pigmento douradinho. Tá vendo? Ah, que bacana. Ele já deixa mais luminoso, né? Deixa mais luminoso e mais bronzeado. Bom, é isso aí. Continuem ligados no programa Pílulas de Saúde, sempre trazendo muitas novidades para você. Super beijo. O nosso programa de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua audiência e esperamos por você no próximo sábado, 1h15 da tarde, aqui no SBT. Um super beijo e uma ótima semana a todos. Este programa foi um oferecimento de EMS Genéricos, a maior linha de medicamentos do Brasil, e Rede Familiar, saúde para toda a família. Coriza, congestão nasal, coceira no nariz, espirros e tosse. Esses são os principais sinais da rinite. A rinite é a inflamação da mucosa nasal, causada por algum agente irritante, como poeira, poluição, perfume, fumaça, tintas, ácaros, solventes e muitos outros. Evite-os e respire melhor. Naridicas é um oferecimento de Naridrim. É um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula. Doutor, existe alguma contraindicação para o uso de sabonetes íntimos? Algumas mulheres que já tenham desenvolvido processos alérgicos ao uso de sabonetes íntimos não devem utilizá-lo. Devem sempre lavar a região genital com água em abundância e sem uso de qualquer substância.